Meus irmãos, boa noite. É bom estar de volta aqui na igreja. Enquanto eu ajusto aqui, é um prazer. A minha esposa está aqui, a Renata, né? Para quem não a conhece, né? É a senhora mais linda hoje aqui na igreja, né? Nossa filha nasceu aqui nessa igreja em 97, quando éramos pastor, e também nós saímos daqui no 2 de janeiro de 98. Então, é uma igreja que guarda muitas memórias e eu fico feliz de poder retornar aqui nessa ocasião. Muitas pessoas que, pelo jeito, eu conversei recentemente com o Abel, eu não sei se está aqui hoje, né? E o nome dele está fazendo jus, de fato ele é eterno, né? Passaram vários pastores, mas o Abeluz Eterno Ribeiro permanece para sempre, né? O Abel entrou na igreja na minha época, quando trocaram o administrador da igreja e o Abel então assumiu. Naquela ocasião ele era parte da equipe que estreou, tá, juntamente comigo. Mas é um prazer, irmãos, estar de volta. Algumas pessoas aqui que eu tenho reconhecido, eu gostaria de poder ter o privilégio depois de cumprimentá-los antes de sair hoje ou amanhã. Bom, a minha tarefa hoje é falar sobre esse tema, né? O justo viverá pela fé. E eu queria convidá-los, eu vou lidar com vários textos, mas eu queria convidá-los para abrir as Escrituras no livro de Jó, é o texto que nós trabalharemos. Então, o livro de Jó, nós lemos nos primeiros versículos, Jó no capítulo 1, a declaração inicial de Deus a esse servo do Senhor. A razão, então, dessa palestra inicial, vamos falar sobre esse tema, o justo viverá pela fé. Vamos falar hoje à noite sobre Jó e amanhã, pela manhã, e à noite sobre Davi. Dois homens que eu selecionei, tem diversos exemplos, mas aí estão dois que de fato servem a nossa ilustração para entendermos esse tema, né? O justo viverá pela fé. Jó no capítulo 1, nós lemos aí nos primeiros versículos que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abra nossos olhos para entendermos a Tua palavra. Precisamos que o Senhor nos edifique, o Senhor nos instrua. Não somos capazes, ó Deus, de entendê-la sem que o Teu Espírito nos capacite para isso. E por isso pedimos que o Senhor nos ajude nesta hora, fazendo com que esta palavra se torne em palavra viva, que transforme, que corrija, que console, que faça aquilo para o que o Senhor já a designou para esta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a minha tarefa nessa noite é tratar com vocês sobre esse tema que é tão usado nas palavras da reforma e é quase que um jargão muito utilizado, eu diria excessivamente utilizado, que é a expressão primeiramente mostrada no Antigo Testamento em Abacuque, numa cena bastante inusitada, mas o Senhor diz ao profeta de que o justo viveria pela fé. O apóstolo Paulo, posteriormente, no livro de Romanos, menciona novamente essa citação que foi dita a Abacuque, e é por causa de Paulo em Romanos que Lutero e muitos outros reformadores falaram bastante sobre esse que é um brado da reforma, a afirmação de que o justo viverá pela fé. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir sobre isso, e o meu desafio hoje é falar sobre algumas coisas que, mesmo tendo ouvido várias coisas sobre essa frase, eu me surpreendo, às vezes, perguntando para algumas pessoas sobre alguns aspectos que, eu creio, ainda não são tão comentados. O primeiro deles é sobre o fato da palavra justo aparecer.
E a minha pergunta nesta noite, eu vou fazer a respeito de Jó e também de Davi, é: que tipo de justiça esse justo tem que ter para que ele viva pela fé? Que tipo de justiça nós encontramos numa pessoa como Abacuque, como Paulo, como tantos outros nas Escrituras, que garante que esse justo viverá pela fé? A segunda coisa é a respeito da vida. É dito que o justo viverá pela fé, e cabe nos perguntar que tipo de vida esse justo viverá. No caso de Abacuque, ele estava na iminência de receber a invasão dos caldeus e toda a cidade de Jerusalém seria levada cativa. Então ele veria muita morte. E essa expressão, o justo viverá pela fé, é na verdade estranha quando dita em relação a Abacuque. Então que tipo de vida esse justo ele viverá? E em terceiro lugar, quando falando da fé, cabe nos perguntar que tipo de fé nós estamos falando. Porque fé muitos têm, algumas pessoas mais, outras menos, mas que tipo de fé esse justo ele terá que garante que ele viverá numa situação semelhante àquela de Abacuque? Então, eu gostaria então de fazer essas 3 perguntas a respeito deste servo do Senhor, que é Jó, para ver como ele pode nos ajudar a entender essa frase, porque é uma frase aplicada a alguém nas Escrituras e é, sem dúvida, uma frase que se tornou o grande slogan da reforma, que mostra que a nossa justiça, ela é de fato uma justiça que foi imputada a nós. Mas essa frase, então, levanta 3 perguntas que eu gostaria de responder nesta noite: que tipo de justiça, que tipo de vida e que tipo de fé? Vamos então começar com a primeira pergunta, o tipo de justiça que aparece na vida de Jó e das coisas que ele faz. Jó era uma pessoa, como nós vimos, uma pessoa que foi apresentada por Deus como ninguém mais na Escritura foi apresentado. Eu não sei quantos já perceberam isso, mas ninguém, não são poucos e nem muitos, ninguém foi apresentado nas Escrituras por Deus com as palavras que Jó foi apresentado, as quais eu li para vocês agora. Um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus não falou isso para Jó, mas ele falou isso sobre Jó. E é de fato algo extremamente raro Deus lidar e Deus falar de alguém desta maneira. Então, a primeira justiça, o primeiro aspecto da justiça aqui que nós vemos em Jó é a justiça confessada por ele mesmo. A história de Jó, e eu não tenho tempo de entrar aqui em todos os detalhes, mas você, se quiser depois, você pode procurar. Eu gravei na época do auge da pandemia, quando estávamos todos presos em nossos lares, eu gravei uma série que se chama Quarentena em Jó. Se você digitar no YouTube, você acha essa série. E eu tratei então de todos os 42 capítulos de Jó. E lá eu falo de várias coisas sobre isso. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui sobre a justiça de Jó é que ele é uma pessoa que foi separada por Deus para ser testado no mais profundo das suas convicções. E aquilo que ele afirmava ser, aquela pessoa que ele defendia ser, e o estilo de vida que ele queria ter, foram questionados, como vocês sabem, mas ele permaneceu firme, ele permaneceu batendo de frente com aqueles amigos que tentavam encontrar uma maneira de justificar o castigo que ele estava recebendo como sendo uma punição da parte de Deus. E olha, irmãos, manter a justiça própria, defender a sua própria justiça, sem se tornar uma pessoa arrogante, extremamente confiante na sua própria justiça, não é fácil. Veja comigo, se você está com a sua Bíblia aberta, Jó não era alguém arrogante, não era alguém que não tinha capacidade de reconhecer a sua limitação. Veja comigo em Jó, no capítulo 7, eu leio aqui no versículos 20 e 21. Veja, Jó era alguém que lidava muito bem com a sua natureza pecaminosa. Ele diz no capítulo 7, versículo 20, se eu pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens, está falando com Deus.
Por que fizestes de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Pois, por que não me perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Veja, Jó não tem problema em aceitar que ele é pecador. O que ele está afirmando aqui é que não é por causa de nada daquilo que ele fez, que ele está passando, pelas coisas que ele está passando. Eu li recentemente uma obra de um pastor, eu vou deixá-lo anônimo, mas ele aplica a situação de Jó nos seguintes termos, dizendo que Jó, embora fosse um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ele era alguém que precisava receber uma enquadrada de Deus, precisava ter uma nova visão de como Deus agia na vida dele e na vida de outras pessoas. E que no final de tudo, depois que ele ouviu o que ele ouviu dele, viu o que ele viu, ele soube dizer que eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, tudo aquilo que Jó passou serviu para corrigi-lo de alguma maneira. O problema com essa visão é que Deus não disse isso no início do livro, não disse isso ao longo do livro e não disse isso no final do livro, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas tinha uma visão um pouco limitada de quem Deus era e do modo como Deus agia. Portanto, a justiça que nós encontramos nesse homem de Deus é uma justiça que ele confessava ele mesmo ser algo construído por Deus, é algo que ele não abria mão. Em segundo lugar, nós vemos também que essa justiça de Jó, ela foi severamente contestada pelos amigos. E uma das razões, irmãos, porque a vida e a justiça de Jó foi contestada, é porque a maneira como ele se apresentava. Jó era alguém, como vocês conhecem, tinha uma vida singular, ele tinha 10 filhos, ele orava pelos 10 filhos, sempre que esses filhos saíam, diz a Escritura, para celebrar o aniversário dos irmãos, e ao voltar dessas festas, a Escritura diz que Jó oferecia um sacrifício para cada um dos filhos. A Escritura não diz que nós devemos, no Antigo Testamento, por exemplo, sacrificava-se um cordeiro, para que toda a Assembleia de Israel fosse representada naquele sacrifício. Jó sacrificava um cordeiro para cada filho, ou seja, um excesso de cuidado por alguma coisa que ele nem sabia ao certo se realmente aqueles filhos haviam pecado. Ele mesmo diz, por acaso meus filhos podem ter pecado? E os amigos de Jó então contestam isso, e diz que ele é alguém excessivamente preocupado com essas coisas, e mais do que isso, seus amigos contestam o modo como ele reage. Irmãos, quando nós olhamos para a maneira como Jó reagiu, não nos primeiros 2 capítulos, e essa é uma dificuldade às vezes que eu vejo, as pessoas que conhecem e que leem Jó, leem apenas os 2 primeiros capítulos, mas Jó não é um exemplo às vezes de paciência. A partir do capítulo 3, Jó se tornou uma pessoa extremamente irada, uma pessoa aborrecida, uma pessoa irritada com Deus. E é exatamente nesse ponto que esses amigos aproveitam para questionar a justiça confessada por Jó. Se você é a pessoa que você diz ser, se você é a pessoa que você está dizendo aí, que mostra com o cuidado que você tem com os seus filhos, por que é que quando as coisas acontecem com você, você não age da mesma forma? Então, a justiça dele foi contestada, e também, algo importante sobre a justiça de Jó, é que ela é declarada por Deus no início, no meio e no final do livro. Não são, como eu disse, poucas e nem muitas, mas nenhuma pessoa foi descrita desta maneira no Antigo Testamento. E a justiça das pessoas que nós conhecemos, que receberam, por exemplo, a descrição de ser pessoas justas, nós temos Noé, por exemplo, foi alguém que no Antigo Testamento foi apresentado como justo, e na sua geração, por causa dele, a arca foi construída e os seus filhos entraram na arca.
Nós vemos, por exemplo, Abraão, que é chamado também de justo, a sua justiça lhe foi imputada, mas nós não vemos alguém como Jó sendo mencionado com tanta frequência. E a razão disso, irmãos, como esse texto nos mostra que nós lemos, é porque ele é alguém que foi observado por Deus. E eu fico observando a vida de Jó e o modo como ele levava a sua rotina. Eu gostaria que Deus, ao descrevê-lo, dissesse: vocês estão vendo meu servo Jó? É um homem reto, é um homem íntegro, temente a Deus. Ele ora por cada um dos seus filhos e oferece sacrifícios por cada um deles. Nada disso é dito a respeito de Jó. Então veja, a justiça que nós vemos em Jó não é uma justiça com base naquilo que ele faz, mas é com base naquilo que Deus vê naquilo que aquele homem fazia. Eu não sei quantos aqui são velhos o suficiente para se lembrar que o Facebook já está praticamente falido, mas antes do Facebook havia um outro software, um aplicativo que era o Orkut. Não sei quantos lembram, quem se lembra já declarou a idade, né? Mas uma das diferenças básicas do Orkut para o Facebook, e parece que a tendência pegou, é que no Orkut você sabia quem havia visitado a sua página. Hoje, praticamente nenhuma outra plataforma de mídia deixa você saber quem visitou, a menos que ele curta alguma coisa, mas não tem como você saber quem viu aquilo que você postou ou as coisas que são suas. Se Jó tivesse um Orkut, ele ficaria preocupado ao ver que não só Deus, mas também Satanás estavam olhando, estavam vendo demais a sua vida e as coisas que ele fazia. Isso, irmãos, mostra que homens como Jó foram pessoas separadas por Deus sem que ele soubesse. Deus nunca disse isso a Jó. Deus nunca disse a Jó a razão por que ele estava passando pelas coisas que ele estava passando. Mas esse é o tipo de justiça, então, que Deus escolhe, que Deus seleciona para aquele que viverá pela fé. É uma justiça observada por Deus, não é uma justiça observada por aqueles que estão ao nosso redor. Qual é o tipo de vida, então, que um justo como esse vive, para que ele possa, de fato, permanecer para sempre? Que tipo de vida Jó vivia? Aqui eu queria me delongar um pouquinho mais, porque é importante que nós observemos algumas coisas. Veja, eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, no capítulo 29 de Jó. E nós vemos alguns aspectos da vida de Jó antes dessas coisas acontecerem. A maioria de nós conhecemos a vida de Jó depois que todas essas dificuldades aconteceram. Mas é importante que nós nos lembremos um pouco daquilo que ele viveu antes dessas coisas acontecerem. Veja, no capítulo 29, eu leio Jó 29, Jó, prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, os meus filhos ao redor, quando eu lavava os pés em leite e da rocha me corria ribeiros de azeite. Jó começa a mencionar, olha só, um aspecto da vida dele que às vezes a gente desconhece. É dito no versículo 7 que quando ele saía para a porta da cidade, na praça, me era dado sentar-me. Jó era uma pessoa popular, era uma pessoa reconhecida na cidade e na sua época. Era aquela pessoa que aqueles que viveram e puderam ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente sabiam que quando Jó entrava no recinto, as pessoas se levantavam, diz o texto, davam um local para ele assentar. E dar o local para assentar não é porque ele era idoso, o idoso tem que sentar, não é isso. Ser convidado para sentar à porta da cidade significa que ele era, certamente Jó tinha alguma função administrativa, ou como juiz, ou como algum tipo de príncipe,
mais para frente ele vai dizer que a sua coroa foi tirada dele, então Jó deveria ter alguma função como príncipe em sua época. Mas aqui veja só, ele é dado a oportunidade de sentar-se. Versículo 8 diz que os moços que o viam já se retiravam. Jó está na casa, vamos embora, vamos correr, porque Jó era alguém que, quando ele entrava no recinto, as pessoas sabiam, Jó conhece nossa vida, Jó sabe quem nós fazemos, Jó sabe aquilo que nós já falamos, para quem nós falamos. Então, Jó entrava no recinto, quem tinha culpa no cartório, como dizemos lá em São Paulo, vazava, saía. Olha só, diz o versículo 9, que os príncipes reprimiam as palavras e punham a mão sobre a boca, e as vozes dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Político nem abria a boca quando Jó estava perto, porque qualquer coisa que falasse diante de Jó, ele era uma pessoa cuja justiça, o modo de vida que ele viveu era esse, irmãos. E diz o versículo 11 que alguém que ouvia, alguém que teve o privilégio de ouvi-lo, se chamava feliz, e vendo algum olho, dava testemunho dele. Então essa é a vida que ele viveu antes de ser a pessoa que ele é. Jó não era uma pessoa simplesmente que teve a infelicidade de passar pelas dificuldades que ele passou. Então, Jó era uma pessoa que Deus escolheu a dedo provar e testar Jó da maneira que ele testou. Na vida dele, era como testar uma das pessoas mais importantes, mais renomadas da época, daqueles que viveram em seus dias. E o impacto disso, irmãos, é o seguinte: se você vê Deus provando a vida de alguém como a de Jó, a pergunta que nós devemos fazer é: meu Deus, o que acontecerá comigo? Pastor Erickson estava falando, né, que o pastor Norval esteve aqui recente, e eu também fiquei sabendo, né, do câncer, que o pastor, o missionário Ronaldo Lidório, né, que essa igreja sustentou por muitos anos, acho que ainda sustenta, né, mas eu fico pensando, um homem que dedicou a vida, trabalhos em locais de dificuldades inumeráveis, e depois de tudo isso, tanta gente que podia, lógico que ninguém merece ter a enfermidade, mas a gente fica pensando, por que alguém como ele? Semelhantemente, no caso de Jó, quando essas coisas aconteceram, toda a geração em seus dias ficou perplexa por causa disso. Mas não só antes da sua vida. O tipo de vida que Jó viveu durante o teste dispensa comentário, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o capítulo 19. Abra sua Bíblia, por gentileza. O capítulo 19 é um capítulo que relata talvez um dos aspectos que raramente nós observamos na vida deste homem, que é a maneira como ele vivia na sua casa, esse justo que viveu pela fé. Olha como era a vida dele durante o período desse teste. Jó, no capítulo 19, ele começa a falar de diversas coisas, mas a partir do versículo 13, por exemplo, olha só, Jó 19, 13, e é esse o capítulo que ele vai falar no versículo 25, que eu sei que meu Redentor vive. Mas antes dele falar essas palavras, olha só o que ele diz das coisas que ele está passando. Versículo 13 diz que o Senhor pôs longe dele os seus irmãos, e os que o conheciam como estranho se apartam dele. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a dificuldade, a tristeza de passar meses hospitalizados ou de cama em casa e ninguém vai te visitar. Às vezes a gente imagina, bom, mas é estranho mesmo, são pessoas que eu não conheço, mas o texto diz que nenhum dos seus irmãos, olha só, irmãos, pessoas que ele conhecia. Então, o sofrimento
da vida de Jó não são apenas as chagas, mas ele foi abandonado pelas pessoas que, enquanto ele estava vivo, enquanto ele era famoso, enquanto ele entrava no ambiente, todo mundo se levantava, todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria tirar uma selfie com Jó. Mas a hora que ele ficou doente, ninguém apareceu. Veja o versículo 14: os meus parentes me desampararam. Irmão, ser desamparado por amigo é uma coisa, ser desamparado por parente é outra coisa. E ele diz ainda que os meus conhecidos. É interessante ele construindo essa cadência, os parentes, e às vezes tem parente que nem são tão próximos, é parente porque é de sangue, mas tem amigo que é mais próximo do que parente, e ele fala então que até aqueles que ele conhecia, que eram mais próximos, se afastaram dele. Versículo 15, ainda ele falando sobre a sua vida, ele diz que os seus servos que trabalham para ele também resolveram ignorá-lo. Versículo 15 diz: os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e eu vim a ser aos seus olhos. Chamo ao meu criado e ele não responde, ele finge que não está ouvindo. Eu tenho que suplicar-lhe eu mesmo. Veja, irmão, Jó paga o salário desse servo, Jó paga o sustento daquelas pessoas. Ele não precisa suplicar, implorar para o empregado, para o funcionário atendê-lo. Mas essa é a dinâmica, essa é a vida de alguém como esse, o justo, que está vivendo pela fé. Versículo 17, olha na sua Bíblia, é dito que o seu hálito se tornou intolerável à sua mulher. Isso é um dado interessante, porque isso mostra que a mulher de Jó não abandonou-o. Está certo que ela está reclamando do hálito, sim, mas ela está junto. E para que você perceba o hálito de alguém, você tem que estar relativamente próximo. Então, os familiares foram embora, os amigos foram embora, mas a mulher continuou. Eu não sei quantos que já ouviram sobre isso, mas eu tenho um artigo que eu escrevi que se chama Em Defesa da Mulher de Jó. E eu defendo, e eu explico aquelas palavras que ela disse, que são às vezes mal interpretadas, mas há uma razão para ela dizer aquilo. Eu não vou entrar nisso agora, mas aqui está a mulher de Jó. E ela, é dito que ela acha o seu hálito intolerável, e pelo seu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Ou seja, os meus irmãos não toleram o meu cheiro. Então, essa é o comentário que ele faz. Versículo 18, ele comenta também que as crianças que estavam ali na casa desprezavam a vida dele. Jó tentava se levantar e ele talvez caía, e as crianças riam da dificuldade dele. Irmãos, uma coisa é você ver uma pessoa doente, outra coisa é você partir para a atitude de deboche e de gozação de alguém que está tendo dificuldade de andar, de dificuldade de se levantar. E isso me espanta, porque certamente os pais dessas crianças deveriam estar por ali. Por que os pais não falam nada sobre essa atitude dessas crianças gozando, da situação de Jó? Versículo 19 ainda comenta que todos os meus amigos íntimos, olha só, como eu disse, tem parente que não é amigo, tem parente que é pior do que amigo, mas Jó diz que tem aqueles que foram realmente seus amigos, amigos íntimos, mas até esses abominam, e os que eu amava se tornaram contra mim. E ele diz no versículo 20 que sobrou apenas com os ossos que se apega à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Até onde eu sei, dente não tem pele, então não soprou pele nenhuma. E essa então, irmãos, é a vida desse homem que nós estamos vendo aqui. Então não se anime demais quando você vê essa afirmação: justo viverá pela fé. Essa é a de um justo. Esse é o dia a dia de um justo. Esse é a rotina de alguém descrito por Deus como alguém reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E a sua vida depois do teste, todos já conhecem,
é uma vida que Deus restitui tudo aquilo que ele perdeu e lhe dá em dobro, mas a vida que dos 10 filhos que foram ceifadas, isso não tem como, mesmo que Deus dê novamente outros filhos, uma vida não se substitui por ninguém, cada um de nós somos únicos. Agora, em último lugar, que tipo de fé Jó manifestou? Caminhando para o fim, nós vemos que Jó demonstrou algumas coisas que são raras no período em que ele viveu. Eu queria aqui mencionar uma frase dele que é famosa, no capítulo 19 de Jó. Todos sabem de cor esse texto, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Então, a primeira afirmação desse Redentor, eu queria que você olhasse comigo aqui nesse texto. O capítulo 19 fala sobre essa frase famosa, mas antes do capítulo 19, o capítulo 16 de Jó descreve algo que é uma joia no livro de Jó. Isso aqui é algo que você jamais deveria deixar passar sem perceber. Capítulo 16, nos versículos 18 a 21, olha só, nesse texto Jó, ele está dizendo, clamando já, ele acha que ele irá morrer em breve, e ele pede para que não deixem que a sua história seja apagada. E olha só o que ele diz: ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora, sabei que a minha testemunha está no céu. Se você tiver uma caneta, e sublinhe isso aqui na sua Bíblia: a minha testemunha está no céu. A testemunha de Jó, aquele que é o seu Redentor, é alguém, ele crê, olha só, nós estamos vendo aqui que tipo de fé Jó tinha. Então, na sua cabeça, há muito tempo antes de Moisés, Jó talvez seja um dos personagens mais antigos do que Moisés, do que Abraão, e ele já tinha essa percepção de que ele tinha uma testemunha nos céus. O seu Redentor estava nos céus e nas alturas, quem advoga a minha causa. Outra coisa importantíssima, ele sabe que aquele que está no céu é alguém que advoga a sua causa. Nós estamos falando, irmãos, de alguém antes de Abraão, que já tem essa noção de ter um advogado diante de Deus que advoga a sua causa. E ele ainda continua dizendo: os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfalecem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo. Observe o que ele diz aqui, que esse advogado, ele advogará a sua causa diante de Deus, ou seja, o Redentor de Jó não é Deus. O Redentor de Jó é aquele que advogará a sua causa diante de Deus. É impressionante essa percepção que Jó já tinha muito antes de Moisés, muito antes de Abraão. Ele já tinha essa percepção de ter um Redentor que era o seu advogado, estava no céu e lá ele advogava a sua causa diante do Pai. Portanto, essa frase, eu sei que o meu Redentor vive, é muito mais, irmãos, é muito mais do que já uma ponte direta para Cristo. Não, Jó, ele tinha uma percepção clara disso. Em segundo lugar, ele diz que ele sabe que ele se levantará, ele sabe que esse Redentor, ele sabe que essa testemunha que está nos céus, ela se levantará na terra. Para Jó dizer isso, é extremamente importante, porque ele mesmo estava no chão, ele se colocou nas cinzas, e ele sabe que o seu Redentor um dia se levantará. Ele sabe também que ele verá a Deus. São 3 coisas que marcam aí essa característica da fé que Jó apresenta ainda num período tão remoto, numa época tão anterior a tudo que nós conhecemos do Antigo Testamento. Jó já tinha da parte de Deus essas convicções. Meus irmãos, eu fico às vezes preocupado com pessoas que gastam tanto tempo lendo tanta bobagem, coisas que não servem para nada.
Leitura, sim, você pode ler várias coisas para diversão, para descansar a mente. Mas olha, você nunca sabe o que acontecerá com você amanhã. E é exatamente o que está na sua mente, é aquilo que você conseguiu construir por meio da leitura da palavra, por meio do Espírito Santo. A sua fé, aquilo que você crê, é que irá te salvar, é que irá te impedir de se tornar uma pessoa contra Deus, amargurada, blasfemando. Jó, ele tinha 3 convicções que garantiram a ele essa observação da parte de Deus, que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. É interessante que nós observamos pessoas passando por dificuldades, o quão rápido elas movem para culpar Deus de alguma coisa. Eu não sei quantos se lembram, mas naquele primeiro maremoto que teve no Japão, o prefeito de Tóquio veio a público, logo depois que aconteceu, as imagens da CNN estavam mostrando lá os carros boiando como se fosse uma sopa de letrinha assim no mar. E ele veio a público e disse que aquilo era um castigo de Deus. Isso ficou notório porque exatos 5 horas depois ele volta em público e diz que talvez não. E ele retira aquilo que ele havia dito, exatamente por não crer, por não entender aquilo que Deus fazia como sendo algo que poderia atingir aquele nível de proporção. Isso mostra, irmãos, o tipo de convicção, o tipo de fé, o tipo de compreensão que eu e você temos daquilo que Deus é capaz de fazer. Olha, eu queria deixar vocês com algumas conclusões aqui hoje. Primeira delas, só há um justo, e esse justo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós fomos justificados. Então, qualquer justiça que eu e você apresentarmos, ela vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele nós vivemos, qualquer vida que nós vivamos, nós vamos ver claramente que nós vivemos em Cristo. E também, qualquer fé que nós tenhamos, nós temos porque nós estamos nele, nós cremos nele. Então, Cristo é, sem dúvida, o centro. Jó não é o modelo de fé, Jó não é um modelo de integridade. Jó, na verdade, é alguém que aponta para Cristo. E em Cristo, eu até ouso dizer, nós podemos ser até mais íntegros do que Jó. Jó não é um modelo para mim e nem para você. Jó nos mostra o quanto Deus está interessado em olhar a integridade de uma pessoa. Irmãos, nós temos muitas pessoas que agem, que ajudam na igreja por várias razões. A motivação com a qual as pessoas nos ajudam, com a qual as pessoas se envolvem, é algo que às vezes nos surpreende. Eu estou vendo aqui o seu Alípio, eu lembro, acho que eu tenho amizade com ele o suficiente para lembrar um episódio que aconteceu. Nós tínhamos aqui na época uma casa que oferecia pão e café para alguns mendigos e as pessoas, nós ajudávamos aqui essas pessoas. E um dia, as pessoas que ajudávamos lá, ele amanheceu, ele roubou tudo que estava lá na casa e foi embora. E deixou um aviso que era a culpa do seu Alípio. Roubou todas as coisas, levou as panelas, levou tudo que tinha lá e deu culpa do seu Alípio. O seu Alípio tem culpa de várias coisas, irmãos, mas certeza o Senhor Jesus já pagou por todas elas e como também as nossas. Mas nós precisamos avaliar as motivações com as quais nós agimos, com as quais nós servimos a Deus. Jó foi alguém que viveu para ilustrar como um justo vive pela fé. Isso mostra claramente o quanto o Senhor Jesus hoje nos capacita a ser pessoas muito mais íntegras do que Jó. Vamos orar mais uma vez? Amanhã eu quero falar sobre Davi, alguém que cometeu coisas terríveis, adulterou, matou, mas teve que encontrar um caminho novamente de volta a Deus. Nós vamos falar sobre isso amanhã, de manhã e pela noite. Vamos orar mais uma vez?